Oi, pessoal, tudo bem? Está sendo um prazer enorme é, oportunizar esse momento em que a gente pode estar conversando, né? Aproveitem o WhatsApp para tirar dúvida, o Google Sala também, mas principalmente o WhatsApp. Vocês estão utilizando muito pouco, tá bom? Não só dúvidas, às vezes sugestões, pedidos, reclamações, porque a gente sabe que está muito sobrecarregado para vocês. Eu tentei enxugar o máximo possível para não pesar, mas não teve jeito. Esse assunto dança, ele é um assunto que eu entendo que seja novo para vocês, né? Porque eu não lembro de ter trabalhado nada sobre dança, a não ser sobre o balé clássico, a dança moderna e a dança contemporânea, que eu chamo de danças eruditas, né? Então tem muito assunto novo e não teve jeito de fugir do caminho que eu segui, certo? As atividades dessa semana, elas são consequência, resultado das atividades da semana passada. Na semana passada foi nossa primeira aula do caderno do aluno, né? São Paulo faz escola. A Prefeitura de Porto está com parceria com, com o Estado de São Paulo. E a área de artes, todos os professores da área de artes estão usando esse caderninho. Quem não tem ele, desculpa, quem não tem ele, procure na escola, ligue primeiro, agende e vá buscar o seu caderninho. Enquanto a gente estiver trabalhando com ele, eu não vou escanear nenhuma atividade para poder postar, a não ser que seja necessário que a direção mande, porque cada um tem o seu, não há essa necessidade de postar as atividades igual eu estava postando do livro didático, tá? É, vocês fizeram a sondagem de forma livre na última semana, a semana passada, e agora a gente está dando uma pausa no caderninho do aluno para tratar dos assuntos, né, de forma mais detalhada, para deixar vocês capacitados de alguns termos técnicos da dança que vocês ainda não tinham ouvido falar. Logo, a proposta dessa semana é falar sobre os fatores do movimento, elementos básicos da dança, né? Fatores do movimento e elementos básicos da dança é a mesma coisa. Isso foi a pergunta número 4 do livro do caderno do aluno da semana passada. Então, vamos acessar aqui. Então, as questões estão aqui. Esse aqui é o caderno do aluno do professor, tá? Mas, claro, tem as mesmas perguntas. As perguntas 1, 2 e 3 são muito pessoais, não tem por que conversar muito sobre elas, é o que vocês responderam de forma livre. Agora, a questão número 4, aí sim, a gente vai parar nela e agora explicar sobre elementos, técnicas, termos que vocês ainda não ouviram. Antes de dar continuidade, a aula dessa semana, do dia 17 de agosto, né? O mesmo conteúdo está sendo passado para o oitavo e nono ano, porque é fatores do movimento. Na verdade, as 4 turmas, as 4 séries, sexto, sétimo, oitavo e nono, estão vendo a mesma coisa, tá? Só que o oitavo e o nono ano de forma mais aprofundada. Aí depois, dando prosseguimento no caderno do aluno, o oitavo ano vai estar tratando das danças relacionadas a danças étnicas, né? Dança indígena, africana, dança dos brancos. E o nono ano vai estar falando da dança contemporânea, que aí já é um pezinho mais dentro do que eu chamo de danças eruditas, balé clássico, dança moderna e dança contemporânea. Ou seja, então a partir
partir da próxima semana, né, vocês começam. Não, desculpa, sem ser a semana do dia 24, na outra semana do dia 31, aí sim, cada um volta para o seu caderninho. A semana do dia 24, a gente vai estar finalizando sobre fatores do movimento, porque já ficou um texto muito extenso, né? E eu realmente estou preocupado com uma quantidade e não dar uma quantidade grande de atividades para vocês, porque eu já tive reclamação. Não é reclamação, é um pedido, né? E a pessoa estava certa, vocês estão certos, eu acabei sobrecarregando, então estou tentando evitar. Tanto que dessa vez não teve jeito, né? Pra, eu até deixei de forma livre, porque eu precisava que vocês lessem o texto e como retorno disso, ao invés de eu fazer as perguntas e vocês terem que ter aquele esforço de ficar interpretando e respondendo, eu deixei vocês fazerem as perguntas e as respostas. Logo, acho que fica mais fácil, né? Você vai fazer uma pergunta de acordo com o que você entendeu e dar a resposta relativa a isso. Espero que eu não tenha complicado, né? E sim ajudado. Bem, parar de conversa e vamos focar na questão número 4. Você conhece os fatores do movimento em dança? Quais são eles? Bem, então agora sim, vamos entrar na atividade, né, da semana do dia 17, Google Classroom ou Google Sala de Aula, que é a mesma coisa. Oitavo ano ou nono ano, tanto faz. Eu vou entrar pelo oitavo ano. É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então, realmente, só aqui no final, que é a atividade, que eu tomei o cuidado de escrever, né? Turma nono ano, A e B, oitavo ano, ABCD, mas a atividade é a mesma proposta, são 10 perguntas, são as mesmas imagens, o restante é tudo igual, certo? E como eu disse, é longo o texto, né? Dança, então vamos lá. Gente, como eu sempre faço com vocês, eu me preocupo muito que vocês se tornem pessoas pensantes. Primeira coisa, para com esse negócio de cópia. Para. Porque cópia só dá trabalho. Você não entende nada e copia mais do que precisa. Então, às vezes, você gastar um tempo mais na leitura e no raciocínio vai eliminar a fadiga de ter que ficar escrevendo muito sem necessidade. E outra, o principal, você vai estar entendendo o que você está fazendo. Se você não está entendendo, então nem faça, né? Me procure lá, deixe um espaço, me procure e depois faça. Que o objetivo é esse, a gente se ajudar. Eu ajudar vocês, seus colegas, né? Então vamos lá. Dança. De cara, vocês estão cansados daquelas duas perguntinhas básicas: o que é arte? Que é uma forma de expressão e comunicação. Ou seja, a arte é uma forma de você transmitir informação e transmitir sentimentos. A arte é isso, né? E a gente sabe, isso é o conceito, a definição. O que é conceito? O que é definição? Você conceituar, definir alguma coisa, é explicar alguma coisa, certo? Então, quando você conceitua um assunto, você está explicando sobre aquele assunto. Conceitue o que é quem é o professor Elcio. Ou seja, você vai estar explicando da forma que você entende quem é o professor Elcio. Defina o professor Elcio. É algo mais amplo. Por quê? Porque é algo mais consolidado, é algo que você já tem que ter mais certeza científica daquilo, certo? Então a diferença de conceito e definição é pouca, mas é importante, né? Mas no nosso caso aqui não tanto faz. O importante é a gente ter o conceito de arte, que o conceito de arte é que a arte é toda forma de comunicação e expressão. Ponto final. Ou seja, né? A arte é uma forma de transmitir sentimentos e informações. Isso é o conceito.
Então, ainda mais o oitavo e nono ano, para com esse negócio. O que é arte? Ah, professor, arte é pintura, escultura. Não, para. Não está perguntando quais são as formas de se fazer arte. Quais são as formas de manifestações. Porque manifestação artística, manifestar é fazer. É a mesma coisa. Então não está perguntando isso, não está pedindo exemplos de técnicas, linguagens artísticas. Não é isso, né? Conceito é uma coisa. Aí agora sim. Quais são as formas que a gente tem de manifestações artísticas? Ou seja, aquela ideia, você acordou de manhã lá, né? Na hora que você abre os olhos, você enxerga uma cena de uma coreografia de uma música que você está ouvindo aí na rádio, ouviu no dia anterior. Uma coreografia nova, não é uma coreografia que você assistiu, não. Aí você pega aquela ideia, conta para todo mundo ali da sua família. A partir desse momento, todo mundo sabe como que é a sua coreografia? Claro que não, porque é uma ideia. Ideia está aqui, né? É uma ideia. Essa ideia, para que as pessoas possam conhecer, você vai ter que materializá-la. Ou seja, você vai ter que torná-la perceptível para as pessoas. Como que as pessoas percebem as coisas? Pelos sentidos, pelos 5 sentidos, né? Visão, audição, olfato, visão, audição, olfato, tato e paladar, certo? Tá um branco, né, de vez em quando. Então, você vai ter que dançar, fazer a coreografia para que as pessoas possam ver a sua ideia artística. Então, para você pegar uma ideia artística e tornar ela perceptível para as pessoas, você precisa manifestar, ou seja, fazer essa atividade, né? E o que a gente usa para isso? As linguagens artísticas. Ou, mais do que as linguagens, a gente usa as formas de se fazer arte. Aí tem lá convencional, não convencional, que aí é ampliar demais o assunto e o vídeo vai ficar longo, então não é o objetivo. Mas aí no caso, a gente vai falar então das convencionais, que são aquelas padronizadas, né, que são as 7 artes. Pintura, até costumar usar essa câmera, pintura, escultura, música, dança, teatro, cinema e literatura. Essas são as 7 artes. Dança. Então, dança é uma forma de se fazer arte. Dança é uma das 7 artes convencionais, certo? Aí agora a gente vai brincar um pouquinho com filosofia, com a lógica. Como assim? O que é arte? A arte é toda forma de manifestação. Não, a arte é toda forma de expressão e comunicação. Dança é arte. Logo, dança é toda forma de expressão e comunicação. Tá certo? Não. Porque se arte é toda forma de expressão e comunicação, dança também não pode ser, porque além da dança tem a pintura, e pintura não é dança, música não é dança, música é música, dança é dança. Ah, tá, mas aí no caso a gente pode acrescentar uma palavrinha. Dança é toda forma de expressão e comunicação através do movimento corporal. Aí sim, aí você está conceituando e explicando o que é dança. Então, dança é toda forma de transmitir uma informação e transmitir sentimentos através do movimento corporal, certo? Quando você faz assim, é uma informação que você está dando, né? Então, você vê que o corpo transmite informação, certo? E a dança é você fazer isso de forma expressiva também, não só comunicativa. Então aí ele explica o que é dança, cita um artista famoso, que é Rodolphe Laban. Ele foi dançarino e pesquisador. Como o próprio texto está falando, gente, entenda uma coisa. Aqui no Brasil, muitas coisas a gente copia lá de fora, né, ao redor do mundo. Ao redor do mundo não, no mundo. E acontece que para a área de artes conseguir um espaço nas universidades, nas academias,
a gente teve que se organizar de forma científica, né? E é uma necessidade, porque imagina, da mesma forma que o jogador de futebol, para ele poder jogar, ele tem que ter um alongamento, um aquecimento, senão ele vai ter cãibra, vai ter algum rompimento muscular e se prejudicar. A dança é a mesma coisa. Tem danças que não exigem tanto do corpo, outras já exigem tanto, e cada corpo é uma história. Eu acho interessante, por exemplo, a capoeira. A capoeira, quem já teve a oportunidade de assistir o aquecimento, muitas vezes o aquecimento ele é muito mais pesado até mesmo que a luta, né? Os alongamentos, os aquecimentos. Então, isso é comprovado cientificamente. Ou você faz isso, o alongamento, o aquecimento, ou senão você vai ter algum problema muscular no futuro ou até mesmo ali no momento. E além disso, o Rudolf Laban ele cria o termo chamado fatores do movimento, que, como eu disse, é a mesma coisa que os elementos básicos do movimento. Como assim elemento básico? Gente, no texto de vocês, não sei se foi aqui na frente, ou mais para cá, ou no da semana seguinte, eu relacionei os elementos básicos da dança, dando um exemplo com relação à música. Ó, para a gente fazer música, a gente precisa de um elemento, a gente precisa de um negócio, de uma coisa. O que a gente precisa para poder fazer música? Para a gente fazer música, a gente precisa do som. Então, assim, se não tiver som, é difícil você falar que tem música. Existe. Quando no nono ano a gente parou de ver o livro de artes, a gente parou justamente na parte de música, porque chegou nessa situação. Chegou na situação da gente tratar uma teoria que existe que fala da questão da música e do silêncio. Então, assim, existe uma composição que a música ela é o silêncio. Eu acho que são 20 minutos de música. E são 20 minutos em silêncio. Mas como assim é música se não tem som? Não é? Só que aí é que tá. Todo som, todo som da voz, um instrumento musical, um pássaro, uma pedra caindo, não importa o que. Todo som, para ele existir, ele possui 4 elementos. Todo som tem o que a gente chama de timbre. Timbre é a capacidade que o som tem de ser identificado, né? Então, você ouve, igual nesse momento, estou ouvindo o som de chuva. Eu não preciso ver a chuva para saber que está chovendo. O som dela me permite identificá-la. Por quê? Porque o timbre da chuva ela é peculiar, ou seja, ela é específica, certo? Então, timbre é isso. Tem a questão da altura. O que é a altura? É se o som é estridente, né? Se é agudo, se é grave, se é mediano. Então, isso é altura. Então, tem timbre, altura, a duração, se é longo, curto, mediano. E a intensidade, se é forte, fraco. Todo som tem isso. Todo, né? Se então, voltando à questão da música, que é 20 minutos de silêncio, está relacionado com a duração. Então, não teve o som. Só que na música a gente também mede o silêncio. Toda música tem o que a gente chama de pausa, que é o momento de silêncio. Então, às vezes a música está tocando, tocando, no momento ela fica alguns segundos, milésimos de segundo em silêncio e volta. Então, da mesma forma que a gente tem que medir a duração do som para poder construir uma música, um ritmo, a gente tem que medir a duração do silêncio. Então, por mais que não tenha tido som nessa música, teve o oposto do som que faz parte da música, que é o silêncio. Então, vocês estão entendendo que esses 4 elementos são elementos básicos da música, são elementos básicos do som, na verdade? Então, todo som tem que ter esses 4 elementos. Senão, não é som. Logo, não é música. A mesma coisa na dança. Para a gente dançar, precisa de uma coisa. Qual que é o elemento fundamental para a gente conseguir dançar? Exatamente. A gente precisa do corpo, né?
Se você não tiver um corpo, você não dança. Só que além de você ter o corpo, o fato de você ter um corpo para dançar não significa que você vai dançar. Então, para você dançar, você tem que ter, no caso aqui, a gente vai estudar 4 elementos da dança. 4 ou 3 que ele colocou. Ó, 3 elementos da dança, que são esses aqui. Movimento corporal, espaço e tempo. Gente, para você dançar, você vai movimentar o seu corpo de forma leve, de forma pesada, de forma contínua, né? Com fluência, sem fluência. Então, desses 3 elementos vão ampliando mais elementos dentro de cada um. Para você dançar, você precisa do espaço. E o espaço aqui, ele não é bidimensional, ele é tridimensional. Ou seja, ao mesmo tempo que ele tem comprimento, ele tem altura e largura, né? Então você pode estar fazendo uma dança que a maior parte dos movimentos é embaixo, é baixo, que é o caso do break, né? Que é uma dança que usa muito movimento embaixo. Você pode usar uma dança que tem muitos movimentos medianos, que é o caso da capoeira. Você pode usar uma dança que usa muito movimento no alto, que aí no caso eu já não lembro tanto, mas assim, dança contemporânea, moderna e balé usa muito samba, frevo. A gente usa mais o mediano, mas usa assim a altura também, né? A questão do tempo, que aí vem a questão da música. Como que você vai dançar de forma lenta igual uma valsa, uma música que é agitada igual um funk? Não é verdade? Então o tempo, nesse caso, ele direciona a música, né? Se vai ser rápida, se vai ser moderada, se vai ser lenta, ok? Então são elementos básicos da dança. Aí aqui vai falar sobre o estudo do movimento corporal, cada um, né? No caso aqui, ó, o movimento do corpo ou parte dele num determinado tempo e espaço. Cada movimento tem sua fluência. O que é a fluência? A fluência é a liberdade dos movimentos. É você fazer um movimento que segue. Deixa eu só ver o meu corpo aqui que você vai fazer um movimento, ó, ele é livre. Você vai fazer um movimento parado, cheio de pausas. Então, fluência está relacionado com a sequência, com a liberdade de movimento, tá? Percepção do tempo. Aí, se é lento, se é devagar, se é rápido, tem a ver com a questão musical mesmo, né? Muito relacionado com música, desculpa. Mexendo aqui onde não deve. Exploração do espaço, interno, externo. Aqui está relacionado com o ambiente físico mesmo. A forma que a gente dança dentro de um salão é completamente diferente de você dançar na rua, no asfalto. Quem desfila no 7 de setembro sabe muito bem do que eu estou falando. Uma coisa é você fazer, né, todos aqueles movimentos, aquelas acrobacias no concreto da escola. Outra coisa é você fazer aquilo lá no asfalto da rua, que é muito mais cheio de atrito, pode te machucar muito mais, te desequilibrar. Então, já é uma característica. Questões do espaço público e privado também tem diferenças, né? Além disso, tem a questão das direções, que é o que a gente estava falando. A dança pode ter uma tendência muito de movimentos para cima, para baixo, para o lado, para frente, para trás, que é o caso do círculo, né? Espera só um pouquinho. Bem, pessoal, desculpa. Minha criança, né, o Heitor, que abriu a porta. Tive até que parar o vídeo e agora eu vou reiniciar. Criançada, não tem como. Então, a questão de, por exemplo, a dança indígena, que vocês vão assistir o vídeo, vocês vão perceber, a maioria das danças deles é em fila, é em círculo. Então, quando é em fila,
A maioria dos movimentos é sempre para frente, movimento sempre circular, né? Então, é um assunto extenso, mas é simples de entender, né? E simples de perceber. É que não dá para a gente analisar de forma bem assim, não, de forma bem padronizada, não é padronizada, mas assim, não, essa dança, vai ter que ter movimento só no alto, só para baixo. Não, tudo acontece ao mesmo tempo. Então a gente só tá tendo o entendimento que tudo está acontecendo, né? E que toda dança parte dessas ideias. Todas as danças. E que tem danças que tendem para uma situação e tem danças que tendem para outra situação, né? Tem danças que tendem para a questão do lento. Por exemplo, o tango, que é uma dança argentina, né? Pam pam pam, pararararam, tan tan tan. Ela é uma dança lenta para moderado. É meio difícil você fazer uma dança de tango rápida, porque aí se torna muito difícil de você ser tão expressivo igual precisa ser no tango. Questão do frevo. O frevo, eu acho que é o maior sofrimento para uma pessoa é ter que dançar frevo devagar. Porque os movimentos são dificílimos, né? Por causa da capoeira, os movimentos são muito complicados e para conseguir a perfeição tem que ser rápido, né? Então a gente percebe todos esses elementos da estrutura, esses fatores do movimento na vivência de tudo que é dança. É mesmo aquela coisa do vou ler, vou conhecer para poder saber, olha que legal, eu tô enxergando isso, eu tô enxergando aquilo, certo? Gente, quinesfera é simples de entender. O que é quinesfera? É o nome dado, ou cinesfera, é o nome dado para os movimentos corporais dentro do, vamos esquecer o cine, vamos colocar só a esfera. O sim, vamos pôr só a esfera. É como se fosse uma esfera. Vocês conseguem enxergar uma esfera aqui e a pessoa dentro dela. No caso aqui é cinesfera porque não chega a ser uma esfera, né? Ele chega a ser um, não sei quantos pontos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem o hexágono, o octágono. Aí eu já não sei se existe nonotágono, pentágono, né? Porque você vê, é uma figura geométrica, espacial, com vários pontos onde você, ao seu redor para você dançar. E realmente é isso que acontece. É todo esse espaço aqui onde você pode estar dançando. Fluxo a gente já falou, que é a questão da fluência, né? Se você vai deixar o movimento leve, pesado, livre. No caso aqui ele cita três: o livre, conduzido ou controlado, né? O interrompido, aquele que você vai parando. Aí tem a questão dos giros, que já se torna uma característica já da dança erudita, né? Balé clássico, dança moderna, dança contemporânea. Vocês lembram no sexto ano, quando a gente assistiu Ela Dança, Eu Danço 1, o Tyler com a Norma, que a Norma dança erudita, balé clássico, dança moderna, dança contemporânea. Mostra ela ensinando balé, ela dançando dança moderna, e o trabalho final dela é uma dança contemporânea, que aí ela pega toda a regra, todas as normas da dança erudita e mistura com hip hop, né? Hip hop não, com street dance, que é a dança de rua, né? Aí a dança, a questão dos saltos, não é só nas danças eruditas que você tem a questão do salto, só que os saltos não procuram ser tão perfeitos, né? Lembrando do Ela Dança, Eu Danço, você vai ver bem isso que no início do filme mostra um movimento sendo feito por um bailarino de dança erudita e o mesmo movimento sendo feito meio que relaxado de qualquer jeito pelo bailarino de dança de rua. Às vezes é o mesmo movimento, um empresta para o outro, né? Um copia do outro, só que aí aplica, adequa as regras daquela dança. Questão do eixo, a gente acabou de falar da cinesfera, né? Que é todo esse local onde você dança. Lembra até do homem vitruviano, né? Até pode ter partido dessa ideia do corpo por inteiro.
porque aí vem a parte teórica, filosofia. Questão do peso. Dança de rua mesmo é uma dança que você pode muito incorporar movimentos, sensação de movimentos pesados, né? É igual eu dei de exemplo no sexto e sétimo ano. Suponhamos que você vai pegar um. Você vai pegar uma pessoa obesa, né? Bem gordinha para dançar pagode, samba. Não é só porque essa pessoa é obesa, gordinha, que ela não vai conseguir dançar com fluência com leveza o samba pagode. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O peso do corpo, a massa corpórea, pode e não pode, e pode não interferir, né? Às vezes a pessoa é gorda, vamos chamar assim, ou obesa, para não ofender ninguém. Às vezes a pessoa é obesa, mas ela tem leveza na hora de dançar, né? Bem, pessoal, aí depois foi pedido para vocês fazerem 10 questões. Na verdade, ó, aqui, cadê? Ó, na primeira folha, aqui embaixo, tá falando para vocês acessarem o site. Que a partir do local onde estava mostrando, no site você tem acesso ao mesmo assunto, que foi desse site aqui que eu produzi o texto, né? Porque tem pessoas que têm que buscar o material impresso na escola. Mas você que tem Wi-Fi, a questão do movimento fluxo interrompido, você clica aqui, ele vai estar te oferecendo mais informações, até vídeos para vocês assistirem. E não é só, como eu disse, não é só dança erudita, não. Dança de rua, frevo, certo? Pessoal, já tá bom, né? O vídeo nosso já tá até muito longo. Qualquer dúvida, me procure no WhatsApp. Felicidades, se cuidem, tá? E vamos lá. Esse é o nosso primeiro vídeo. Semana que vem eu vou estar lançando um novo vídeo, tá bom? Por favor, eu não tô ganhando dinheiro com vídeo, não, e nem quero, Deus me livre, né? Mas assim, posta lá se curtiu, se não curtiu. E principalmente, marque no inscrito, faça a inscrição no vídeo, para vocês irem já recebendo os novos vídeos, ao invés de eu ter que ficar postando no WhatsApp, né? Tá bom? E vocês colocando se gostou ou não gostou, eu vou ter uma ideia se tá valendo a pena, como que tá sendo as coisas. E podem comentar no WhatsApp também. Não tem como eu saber quem é que postou gostei e não gostei, a não ser que você faça comentários, tá bom? Tchau, tchau. Felicidades para todos.